Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Galileu Galilei. Nesse nosso curso de filosofia, para você que quer aprender filosofia, Galileu é extremamente importante, pois há de influenciar todos os pensadores subsequentes, inclusive até os nossos dias. Então fique ligado até o final do nosso vídeo para compreendermos melhor o pensamento de Galileu Galilei. E para você continuar recebendo informações sobre os nossos vídeos, toda semana um vídeo novo, se inscreva no nosso canal. Vamos lá! Galileu Galilei é um pensador da Renascença italiana. Ele nasce no ano de 1564 e vem a falecer no ano de 1642. Nasce na cidade de Pisa e vem a falecer na cidade de Florença, na Itália, aos 77 anos de idade, já para os padrões da época, já bem idoso. Ele, como outros desse período histórico, a Renascença, é um polímata, ou seja, ele tem inúmeras atribuições, inúmeras formações, onde ele realmente dá o máximo de si e conhece bem diversos campos distintos do saber, como a atuação dele na astronomia, na matemática. Ele atuou como professor tanto em Pisa, tanto em Pádua, inventou diversas coisas diferentes, foi físico, temos tratados de física que inclusive influenciaram a obra de Isaac Newton, já no século XVIII, filósofo e até medicina. Ele chegou a cursar medicina, mas largou o curso antes da sua conclusão. Parece que ele se interessava muito mais por matemática do que por medicina. Medicina era mais o interesse do pai. Eu vou agora fazer vou citar das obras do Galileu Galilei, as 6 que eu considero as principais obras publicadas. Então, nós temos, primeiramente, do ano de 1610, vou utilizar só uma tradução em português, tá? Não vou falar no título original. Mensageiro das Estrelas, de 1610, discurso sobre as coisas que estão sobre a água, de 1612, História e demonstração sobre as manchas solárias, de 1613. Veja, no ano de 1609, o Galileu ele havia ouvido falar da invenção de um aparelho pelo qual se podia ampliar as imagens que nós captamos pela vista, e resolveu construir através somente do que ele ouviu. Olha, o aparelho é assim, é um tubo, tem uma lente aqui, uma lente ali. E em cima dos conhecimentos dele, ele construiu um telescópio. Praticamente inventou o telescópio. Ele só ouviu falar como era, não viu, não teve especificações técnicas, que as pessoas que conversaram com ele não conheciam como aquele instrumento era feito, mas de ouvir falar, ele construiu para si um telescópio. E, diga-se de passagem, o telescópio da época era mais um brinquedo. E ele fez um instrumento realmente de trabalho para a observação das estrelas e para uso militar. Mas veja, ele criou esse instrumento em 1609. Então, quando ele publica o Mensageiro das Estrelas, um ano depois, 1610, esse livro já traz as observações que ele vinha fazendo dos céus à noite. Então são várias observações que estão presentes nesses primeiros livros. Já discurso sobre as coisas que estão sobre a água, ele vai argumentar em relação a Arquimedes e Aristóteles. A favor de Arquimedes, em relação ao que afunda na água. O Aristóteles falava que a forma tinha a ver com o objeto afundar ou não na água. Já o Arquimedes falava que o objeto afundar ou não na água tinha a ver com o peso, com a massa, o deslocamento de água que esse objeto faria ao afundar tem a ver com a sua massa.
e ele faz esse discurso sobre as coisas que estão sobre a água para discutir essa relação entre forma e peso, assumindo uma postura mais próxima de Arquimedes. E o de 1613, que é a História e Demonstração sobre as Manchas Solares, ele monta um instrumento muito interessante, já que não seria possível você observar diretamente no telescópio o Sol. Tá? Ele cria um instrumento de forma que o telescópio está apontado para o Sol e está projetando numa tela em branco a imagem do Sol, que você pode observar nessa tela branca, a imagem do Sol a olho nu ou com o uso de uma lente para ampliá-la. E baseado nesses estudos, ele concluiu que o Sol não era, como se dizia antes, que seria incorruptível. Não, seria... haveriam manchas e essas manchas estariam dentro da superfície solar. Ele analisa as mesmas. Então, são esses três primeiros trabalhos do Galileu Galilei que vão lhe tornar famoso. Ele vai, inclusive, viajar a Roma, vai ser muito bem recebido pelo Papa da época, vai fazer amizade com o futuro Papa Urbano VIII, vai, inclusive, conhecer o cardeal Bellarmino. Para quem não sabe, o cardeal Bellarmino era o chefe da Inquisição na época e foi o responsável pela condenação e morte na fogueira do Giordano Bruno. Por um caminho que Giordano Bruno seguiu, um caminho muito semelhante ao que o Galileu estava seguindo. Mas nesse momento, o Galileu é super bem recebido em Roma. Somente em 1616 é que, por algum tempo, o livro do Copérnico ir lá para o Index dos Livros Proibidos, e a questão do heliocentrismo será considerada uma heresia. Mas só em 1616. Nessa época, que ele vai a Roma, em 1611, a coisa ainda está mais leve para o lado do Galileu e para o lado dos que defendem o heliocentrismo. Posteriormente, quando essa mudança em relação ao entendimento da Igreja Católica sobre a teoria que coloca o Sol no centro do universo, heliocentrismo, e não a Terra no centro do universo, geocentrismo, que era a teoria aceita de Ptolomeu, Aristóteles, e aceita pela Igreja Católica. Quando essa mudança, o Galileu é chamado novamente a Roma e conversa com o cardeal Bellarmino, e esse faz a demonstração a Galileu para que ele não mais defenda a teoria do Copérnico como sendo uma verdade, a verdade dos fatos. Realmente o Sol está no centro do universo e a Terra está se movendo ao redor do mesmo. Não. Mas que ele poderia, sim, falar, ensinar, escrever enquanto hipótese para favorecer os cálculos. Não é a verdade dos fatos, mas visando a favorecer os cálculos da relação à posição dos planetas, podemos colocar a Terra em movimento e o Sol no centro. Beleza. O Galileu, que era bem esperto, quando retornou à sua cidade, o que ele faz? Ele escreve a Roma, escreve ao cardeal Bellarmino e lhe pede uma carta resumindo a conversa que eles tinham tido pessoalmente. Ao que o cardeal Bellarmino responde com uma carta assinada dizendo que o Galileu não estava impedido de ensinar, não estava impedido de escrever sobre a teoria heliocêntrica. Ele estava impedido, sim, de defender que aquilo fosse a verdade. Ou seja, como uma hipótese para favorecer os cálculos, não havia problema. Esta carta vai ser muito importante na vida do Galileu Galilei. Ele vai guardar essa carta com todo carinho. Vai ficar guardada com ele. Hoje essa carta se encontra nos arquivos da Santa Inquisição em Roma.
do processo que foi depois aberto contra Galileu Galilei. Mas já vamos chegar lá. Em 1621, o cardeal Bellarmino vem a falecer. E também outro fato que ocorre, o Papa vem também a falecer, e ele é substituído por um cardeal que era muito amigo do Galileu Galilei e que se interessava por questões da ciência, da astronomia. Esse novo Papa, Urbano VIII, assume, e isso dá esperança ao Galileu Galilei que ele possa continuar seu trabalho, sem receio de sofrer alguma sanção da Igreja. Então, em 1623, ele publica o livro O Ensaiador, uma obra muito importante do Galileu. Faz sucesso, ele inclusive é convidado novamente aí em Roma, tem várias conversas com o Papa Urbano VIII, ele é bem recebido nesse momento. Inclusive é o Papa que, conversando com ele, sugere que o Galileu venha escrever um livro apresentando a teoria de Copérnico e a teoria de Ptolomeu, e fazendo uma apresentação das duas, sem tomar partido, que seria interessante. O Papa procurava demonstrar que ele tinha uma mente mais aberta à ciência. O Galileu, ao retornar à sua cidade, ele de fato se propõe a escrever esse livro. E escreve e publica diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, publicado em 1632. Só que ele comete duas falhas. Uma, ele assume a defesa aberta da teoria de Copérnico, enquanto que o Papa tinha dito que ele fosse imparcial. Há um diálogo entre três personagens. Um que é o anfitrião, convida os outros dois, se mostra neutro até o final, no final ele vai tomar partido a favor de Copérnico. Um que há de defender a teoria de Copérnico. Esse claro, é praticamente o próprio Galileu ali retratado. E um terceiro, um meio bobo, uma pessoa meio simples, que defende que a Terra está imóvel no centro do universo. O Simplício. Esse personagem, no final do livro, ele fala uma frase, e na qual lembra muito uma frase já falada anteriormente pelo Papa Urbano VIII. Aí bastou isso. Aqueles que eram inimigos da teoria heliocêntrica e também não gostavam do Galileu, foram para o Papa encher os ouvidos do Papa. Olha, o cara escreveu um livro, está defendendo a teoria do Copérnico, que não era para defender, e no final, aliás, no livro todo, é um personagem de nome Simplício que está fazendo uma paródia contigo, Papa. Esse personagem é uma pessoa meio boba, é um bobo da corte, está ali, tá? É você retratado ali. Aí o Papa ficou enfurecido, terminou a amizade entre os dois. Tá? O Papa se convenceu que o personagem o retratava, ainda mais porque tinha uma frase ao final na boca desse personagem que condizia com o que o Papa pensava e já tinha argumentado. E aí não teve jeito. O Galileu foi chamado pela Santa Inquisição aí a Roma para se justificar. E veja, nós já tínhamos anos antes o precedente de Giordano Bruno, que foi preso, torturado e queimado na fogueira, vivo. Né? E aí lá vai Galileu, aos 70 anos de idade. Aos 70 anos de idade, ele viaja a Roma para se justificar. E já estava ali como certo que iria ser condenado. Chega, olha, você desobedeceu o que você tinha combinado com o falecido cardeal Bellarmino de não ensinar a teoria copernicana. Você não podia ensinar, você não podia escrever, você não podia falar sobre a teoria copernicana. E você o fez. Você nega isso? Aí o Galileu, não, peraí, não é bem isso não. Eu obedeci tudo que me foi proposto pelo cardeal. E eu tenho aqui uma prova. Aí ele tira aquela carta que ele pedia do cardeal Bellarmino e entrega. Olha, está vendo essa carta aqui assinada pelo cardeal? Pois bem, nela deixa claro que o que eu não posso fazer é defender a tese do
Copérnico como sendo a verdade. Mas eu posso sim defender como sendo uma hipótese que venha a favorecer os cálculos, e foi isso que eu fiz. Eu, em momento algum, eu defendi a teoria do Copérnico como sendo verdadeira depois daquela conversa que nós tivemos. Por isso só, a Inquisição já estaria encerrada. Não havia mais razão, não havia mais provas para manter o Galileu Galilei sob julgamento. Mas o Papa Urbano VIII, que estava profundamente ofendido, porque ele achava que tinha sido ridicularizado nesse último livro, insistiu que fosse até o final. Então o julgamento é bem interessante, se fala até em falsificação de documentos, e o resultado, todos nós sabemos, é que ele foi condenado. Depois houve um acordo em que Galileu, aos 70 anos de idade, teve que se ajoelhar numa igreja em Roma, na frente dos inquisidores, e renegar tudo que tinha falado. Olha, realmente, a Terra não se move não, a Terra está parada, está imóvel, o Sol é que está rodando em volta da Terra. Tá? É aí que muitos falam que ao terminar isso ele teria resmungado. Ah, mas que se move, se move. Que a igreja até hoje diz que isso jamais ocorreu. Mas veja, mesmo que ele não tenha pronunciado isso, é claro que ele pensou, porque ele sabia, ele tinha observado os céus com o uso do telescópio, tinha feito muitos cálculos matemáticos, ele tinha plena certeza que a Terra não estava imóvel no centro do universo, a Terra era um planeta se movendo no espaço. Mas isto vem a ocorrer, e ele, dos 70 anos de idade aos 77, que é quando ele falece, ele fica preso, prisão domiciliar. Primeiro em Roma, depois, até por influência de várias pessoas, inclusive a filha dele, que era freira, ele consegue retornar a Florença, sua cidade, onde ele passa seus últimos dias, seus últimos anos. E mesmo sob prisão domiciliar, que aliás, alguns comentadores até dizem que foi boa essa prisão domiciliar, porque ele foi proibido de pegar no telescópio, depois foi proibido de fazer experimentos, mas ele já tinha feito naqueles 70 anos de vida, olha, 70 anos, gente, ele tinha feito muitos e muitos experimentos. Então ele teve tempo em casa para organizar tudo que ele tinha feito no passado. À noite, porque ficava sempre um religioso na casa dele tomando conta, ou era uma freira, ou era um padre, tinha sempre alguém tomando conta dele, ele era vigiado o tempo todo para não realizar experimento algum, isso durante 7 anos. Mas à noite, quando as pessoas iam dormir, ele ia escrever, e ele organizou o seu pensamento, e escreveu mais um último livro, tá? Revolucionando a física, inclusive com ideias que vão estar presentes em Isaac Newton. Talvez nós não tivéssemos a mecânica de Newton sem o trabalho do Galileu Galilei. Então, ele vem a publicar discurso a respeito de 2 novas ciências, no ano de 1638. É publicado na Holanda, em italiano. Por que na Holanda? Porque na Itália não havia espaço, na Holanda havia mais liberdade. Um amigo visita o Galileu na sua prisão domiciliar, e sem que as pessoas que tomavam conta do Galileu percebessem, ele passa esse livro manuscrito para esse amigo, que o leva dali, viaja para a Holanda e lá publica. Mesmo sua prisão domiciliar, ainda conseguiu publicar mais um livro importantíssimo que vem a revolucionar a física. Quanto ao telescópio, essa invenção do Galileu Galilei de 1609, o termo telescópio é criação do Galilei. Veja, vem do grego, significa distância, teles, tá? E mais o ver, tá? É distância mais ver. Telescópio é distância mais ver. Então, ver a distância. Esse telescópio é bem provável, os estudos recentes colocam que provavelmente por volta de 1590 ele já tivesse sido inventado, e na Itália, mas não teve uma grande repercussão na época.
A Itália era famosa pelas lentes que ela produzia, os polidores de lentes. E um ano antes do Galileu criar o telescópio dele, em 1608, um holandês, o registro, cria a patente dele lá na Holanda, mas é mais um brinquedo, há um aumento de 3 a 5 vezes. E também era chamado na Itália de trompa holandesa. Mas estudos recentes, como eu falei, nos fazem supor que, na verdade, o telescópio havia sido inventado anos antes na Itália, mas passou desapercebido. Então, até que chegou na Holanda e depois retorna à Itália. Só que o telescópio do Galileu Galilei não aumentava de 3 a 5 vezes. Ele aumentava até 30 vezes, conforme ele foi aperfeiçoando o aparelho. E o Galileu Galilei percebeu o uso militar, de você poder ver um navio à distância. Então você pode se preparar para um combate com um navio de guerra. Você pode saber quem está chegando ao porto 2 horas e meia antes de você poder ver o navio. Isso era muito importante, especialmente em Veneza, cidade na qual ele estava atuando na época, por causa que é uma cidade marítima, com um porto muito importante na Europa. E o Galileu pode usar também como instrumento nas suas pesquisas científicas em astronomia, observando os céus. Então, nós temos as contribuições do Galileu Galilei na física, na astronomia. Veja, na física, você pode ver a periodicidade do movimento pendular. Você sabe, um pêndulo, você põe um peso numa ponta, amarra um fio, uma corda, e aquela coisa fica se balançando. Tá? Então faz um movimento pendular. Tá? Ele calculou a frequência e o tempo que leva. Inclusive, numa época que não havia relógio, ele teve de usar o pulso, a medição do pulso, para fazer o cálculo do tempo, da frequência do movimento pendular. Ele também estudou na área de física o movimento uniformemente acelerado. Veja, se eu pensar em termos da queda dos graves, a queda dos corpos, se eu jogar um corpo na vertical, ele vai cair muito rapidamente. Eu vou ter pouco tempo para observá-lo. Mas se eu crio um plano inclinado, que foi o que ele fez, eu aumento o tempo que eu tenho para a observação deste corpo em queda. E ele não só cria esse instrumento, como ele, ao observar a queda do corpo, ele pode também estudar a aceleração desse corpo. Tá? E daí a importante contribuição dele em relação ao movimento uniformemente acelerado. Também às vezes chamado simplesmente de movimento acelerado, aceleração do movimento. Estudou a queda dos corpos, né? Que na época se aceitava a Aristóteles dizendo que o peso iria influir em relação à queda dos corpos, ou seja, algo mais pesado vai cair primeiro do que algo mais leve. E o Galilei discordou disso e fez experiências empíricas para comprovar que não, que 2 corpos vão cair exatamente ao mesmo tempo, desde que não haja resistência. Isso no vácuo é perfeito. Agora, ele utilizou, como eu falei, o plano inclinado, você criar um plano inclinado, para você fazer o experimento da queda dos corpos. Também, você já deve ter visto muito filme, desenho animado, muita gente comenta, que no ano de 1590 o Galileu teria subido ao alto da torre de Pisa e teria jogado 2 objetos de pesos diferentes, massa diferente, e esses 2 graves cairiam simultaneamente ao chão, na frente da multidão. Bem, independente dele ter feito esse teatro ou não, nós não temos um registro histórico fidedigno se ele teria feito ou não isto. Mas independente de ter feito ou não, ele jogar 2 corpos do alto da Torre de Pisa
só serviria realmente para as pessoas da multidão verem, dois corpos de pesos diferentes caem ao mesmo tempo, legal. Mas em termos de ciência que ele estava desenvolvendo, isso era insuficiente. Ele precisava de cálculos matemáticos precisos, calcular a aceleração, tirar outros fatores, eliminar outros fatores que poderiam estar presentes. Daí realmente a importância do plano inclinado. Foi aonde ele realmente fez toda a pesquisa sobre a queda dos corpos. Na astronomia, outras grandes contribuições que ele teve, nós temos o estudo das manchas solares. Foi ele primeiramente que reconheceu que o Sol ele tinha essas manchas e que não eram decorrentes de algum satélite que estava passando em volta do Sol. Não, as manchas estavam na superfície solar. Ele também viu as fases de Vênus pelo seu telescópio. Ele encontrou 4 satélites em Júpiter, ou seja, isso foi importantíssimo. Um dos argumentos na época a favor do geocentrismo, ou seja, que a Terra estava no centro do universo, era a Lua. Era óbvio que a Lua girava em torno da Terra. Isso aí não havia discordância. A Lua gira em torno da Terra. Então tudo mais deve também girar em torno da Terra. Tá? Aí ele chega e diz, não, peraí, Júpiter tem 4 satélites. Júpiter tem 4 satélites girando em torno de Júpiter. E não em torno da Terra, estão girando em torno de Júpiter. Então veja, o fato da Lua girar em torno da Terra ocorre, mas não impede que em outros planetas, como no caso Júpiter, eu tenha também as suas luas, eu tenho seus satélites girando em torno dele. Tá? Então isso não justificaria o argumentar que o Sol e tudo mais deveria girar em torno da Terra. Não. E as montanhas na Lua. Pelo telescópio, ele percebeu que a luz do Sol demorava-se mais em alguns pontos na Lua, quando ele estava observando. Ele chegou à conclusão que esses pontos deviam ser a parte de cima de montanhas. Porque a montanha deveria ser os últimos lugares, a parte alta da montanha, a pegar o topo das montanhas, a pegar os raios de sol. Então a Lua tem montanhas, tá? Porque eu vejo o topo delas ainda com o resto da luz do Sol. E também vai ter crateras. Ou seja, a Lua não é algo extremamente perfeito, puro, tá? Imaculado. Não. Ela tem uma superfície à semelhança da superfície do planeta Terra. Tem montanhas e tem crateras. Então são contribuições enormes que ele apresenta no campo da astronomia. Galileu Galilei também deve ser lembrado como um grande defensor do heliocentrismo. Veja, como nós já conversamos, Copérnico introduz a ideia de que o Sol está no centro do universo e a Terra e demais planetas giram em torno do Sol. Anteriormente se acreditava que não era o Sol, e sim a Terra, que estava no centro do universo, imóvel, e o Sol e demais planetas giravam em torno da Terra. E o Copérnico há de defender o heliocentrismo. Como também parece, em estudos mais recentes, que ele defendia também o atomismo, e que talvez a condenação dele pelo Santo Ofício não fosse só em decorrência do heliocentrismo, mas também da defesa do atomismo. Mas são pesquisas mais recentes, tá, feitas sobre a vida de Galileu Galilei e o processo de Inquisição. Uma coisa muito, muito importante, e é aí que vai entrar realmente o Galileu Galilei nas nossas vidas, aqui no século XXI, e vai pegar todos os filósofos ali do século XVII, XVIII, e outros cientistas, até Newton, a introdução do método hipotético dedutivo. Isso é fundamental, é o método científico, gente. Falar em ciência hoje é falar no método de Galileu. Nós podemos, você vai encontrar, por exemplo, uma playlist nossa aqui no canal sobre racionalismo, foi um método proposto. Outra sobre empirismo, outro método proposto. Mas o que a ciência há de adotar é o método hipotético dedutivo de Galileu Galilei. Vamos explicar isso.
Tá? Já falamos do plano inclinado. Lembra? Já que você leva mais tempo para... Você tem uma queda de um grave, ela leva um determinado tempo para cair. Esse tempo é pequeno para uma observação. E para ter uma observação precisa, eu não só necessito de mais tempo, mas também preciso condições de fazer uma mensuração mais precisa do que está ocorrendo. Então, se eu ponho esse grave num plano inclinado, eu tenho mais tempo, porque ele vai demorar mais a cair, e eu posso mensurar mais como ocorre essa queda. Então, eu crio um instrumento, que é o plano inclinado. Isso vai estar dentro desse método hipotético dedutivo, ou seja, eu parto de uma hipótese, tá? Eu imagino que ocorra isso. Então, eu vou criar um instrumento, eu vou criar um experimento para comprovar ou não a hipótese que eu tenho. Aí vai uma coisa, deixa eu até dar uma pequena parte aqui, uma frase dele que você vê muito presente em comentadores, inclusive alguns até conhecidos, comentando erroneamente essa frase, que é dele falar que há necessidade de uma sensata experiência e necessária demonstração para a ciência. Então, o que é essa sensata experiência? É uma experiência racional, como eu falei, por exemplo, do uso do plano inclinado. Tá? Eu estou criando uma experiência racional, controlada. Então, isso que ele quer dizer com uma sensata experiência, uma experiência racional. E necessária demonstração, eu estou falando o seguinte, que o mundo, tudo à nossa volta, está escrito na linguagem matemática. Na cabeça do Galileu, a linguagem com a qual Deus escreveu o mundo é a linguagem da matemática. Então, eu preciso de uma demonstração por meio do cálculo matemático. Então, essa demonstração é necessária para eu provar a veracidade ou não de alguma coisa. Então, vamos pensar nessa sensata experiência e nessa necessária demonstração. Vamos tentar esmiuçar isso dentro desse método hipotético dedutivo. Primeiro, observar. Essa observação não é a observação do Francis Bacon, de chegar, vamos observar o mundo indutivamente, eu vou do particular para o geral, vamos observar tudo. Não, não é isso. Como eu falei do plano inclinado, e como eu falei também do telescópio, e da observação das manchas solares por meio de uma projeção numa tela, como se fosse um cinema, tá? Para observar essa tela em branco, onde eu tenho projetado a imagem do Sol, que está vindo do telescópio e projetada na tela em branco. Como eu falei dessas coisas, ou seja, eu estou criando um experimento controlado. Então, essa observação é dentro de um experimento. Esse experimento, ele é artificial. Por que é artificial? Porque eu não estou indo para a natureza observar, não. Eu estou fazendo uso de instrumentos, estou tendo controle, então estou controlando tudo. Né? Eu estou sendo seletivo. Quando eu uso o plano inclinado, eu estou retirando um monte de fatores. Posso até fazer um experimento mental, ou seja, eu posso imaginar um experimento nas condições perfeitas. Dentro daquelas condições perfeitas, irá ocorrer daquela forma, sem necessidade de fazer o experimento em si. Exemplo de um experimento mental. Um homem cavalgando, está lá cavalgando seu cavalo, e ele está com uma bola de bronze na mão. Ele joga esta bola para o alto e a bola volta a cair na mão dele. Então, para ele que está cavalgando o cavalo, está em velocidade, ele vê a bola subir na vertical e desce outra vez para a mão. Faz este movimento. Um observador que esteja do lado de fora, ele vai observar o cavalo com o cavaleiro se movendo, e na medida em que o cavaleiro está se movendo, a bola, que é jogada para o alto, ela descreve o quê? Uma parábola. Ela faz esse movimento. Ela é jogada da mão, faz esse movimento e volta a cair na mão. Movimento é relativo. Quem vai falar primeiramente em movimento relativo é o Galileu Galilei, não é o Einstein. Então, o Einstein só vai radicalizar a situação. Se eu imaginar um navio... ainda não, vamos pegar outro do cavalo. Eu estou a mesma bola. Em vez de eu jogar para cima, eu jogo para baixo. Eu
estou montado no cavalo em movimento, a bola vai e cai ao lado da perna do cavalo. Ela vai numa vertical e cai ao lado da perna do cavalo, na perpendicular. Veja bem, um observador, ele vai ver o quê? Que o cavaleiro jogou a bola. O cavalo está em movimento com a pessoa nele montada. A bola faz uma parábola. O cavalo e o cavaleiro estão indo para lá e a bola faz isso. Ela faz uma parábola caindo exatamente ao lado da perna do cavalo. A observação é diferente. Mas um outro experimento mental. Imaginemos um galeão, aqueles navios a vela, está passando em velocidade inercial, quer dizer, esse galeão está em movimento no mar, num lago, mas você sabe que o mar e o lago sempre tem ondas, você vai, sobe, desce. Imaginemos um mar perfeito, calmo. Então seria esse movimento inercial, seria um movimento, uma aceleração constante, retilínea, um movimento retilíneo e uniforme. Tá? O que na prática não vai existir. Tá? Mas imaginemos que ele esteja realmente se movendo num movimento retilíneo e uniforme. Então, dentro desse movimento inercial, o que eu tenho? Dentro do navio, num compartimento, eu posso ter uma garrafa com uma boca aberta e em cima uma mangueira pingando gotas dentro desta garrafa, na boca da garrafa. A gota sai e cai e vai enchendo a garrafa. Só que o navio está em movimento. Então todo o conjunto está em movimento. Mas a gota continua saindo daqui e acertando exatamente o bico. Seria mais um experimento, o quê? Mental. Ele não construiu esse experimento, até porque existem outras variáveis que estariam ali presentes que poderiam impedir, como eu te falei, até as ondas do mar balançando no navio. O que ele quer dizer com isso é que dentro de um sistema como o planeta Terra, o planeta Terra pode sim estar em movimento em uma velocidade muito grande, sem que nós o percebamos. Porque para nós, observadores aqui dentro do planeta Terra, nós não percebemos o movimento. E nós agimos como se esse movimento simplesmente não existisse. Mas ele existe. Se eu estivesse observando de um outro lugar distante no espaço, eu estaria percebendo que tudo aqui está em movimento. Então, com esses experimentos puramente mentais, ele tende a comprovar o quê? Que a Terra, sim, pode estar em movimento. E sem que a gente, observadores aqui na Terra, percebamos esse movimento na grande velocidade desse movimento, que é o movimento do planeta Terra. Então, voltemos. Esse observar se faz por dentro de um experimento, que pode ser um experimento real, que eu estou fazendo, pode ser também um experimento mental, como esse que eu citei. Ele é artificial, porque o experimento é construído. Ele é controlado, ele é seletivo, e por meio deste experimento eu vou mensurar os fatos, tudo que está ocorrendo ali eu vou mensurar, e eu vou testar uma hipótese, porque havia uma hipótese antes, essa hipótese vai ser testada. E há necessidade de criar instrumentos, como foi o caso do plano inclinado, foi o caso do telescópio, e há necessidade disso tudo poder ser repetido por outra pessoa em outro lugar. Então ele é repetível. Isto, sim, é que é um método hipotético dedutivo, é um método científico moderno, criado por quem? Por Galileu. Isso é completamente diferente da indução. Você, vou do particular para o geral. Gente, a indução, você sair observando o seu meio à sua volta e tentar do particular para o geral, primeiro que é uma ilusão, porque você vai sempre selecionar, mesmo que não perceba aquilo que você vai observar e aquilo que você não vai observar. E já a dedução, quando você vem de um geral para o particular, estou vendo qual é o geral, é a minha hipótese. Eu tenho uma ideia que eu quero saber se ela é verdadeira ou não. Essa é a dedução. E a grande inovação do Galileu Galilei está justamente aí. É ele pegar essa observação e somar com um cálculo matemático. Olha, quem faz muita observação é o Francis Bacon. O Francis Bacon, lá, o fundador do empirismo, junto com outros na Inglaterra, ele faz observação o tempo todo. Ele propõe para a ciência um método indutivo. Mas ele não trabalha com cálculo. Na verdade, tudo aquilo que eu falei sobre experimento, ele não trabalha. Né?
É basicamente observação. O Copérnico, ele fez até alguma observação no céu, mas ele trabalhou mesmo, foi com matemática, muitos cálculos matemáticos. Qual é a novidade do Galileu? Vamos juntar a observação, vamos juntar o cálculo matemático. Juntamos as duas coisas, método científico. E outra coisa importantíssima, os limites da ciência. Para o Galileu Galilei, a ciência tem limites e esses limites são respeitados. Você tem de respeitar os limites da ciência. Se eu não puder fazer aquelas coisinhas que eu disse ainda há pouco, ou seja, criar um experimento, tá? Um experimento artificial, exercer controle sobre esse experimento, ele ser mensurável, ser seletivo, repetível, ter uma hipótese que o guia e ter instrumentos dentro desse experimento, eu não posso falar em ciência, não posso falar em conhecimento científico. Aí, onde é que entra a moral? Onde é que entra a ética? Não entra. Você não tem textos do Galileu Galilei falando sobre moral e ética. Não tem. Tá? Porque como é que você vai criar um experimento em relação a isso? Se você conseguir criar um experimento dentro desse molde, aí sim, vamos falar sobre moral e ética. Então ele fala sobre astronomia, ele fala sobre física, mas não sobre o comportamento social na sociedade. Isso não. Tá? E não precisa ir tão longe, não. Vamos pegar a astronomia mesmo. O Copérnico vai dizer, ó, o universo é finito. Nós temos o Sol no centro do universo, os planetas aqui à sua volta, depois as estrelas estão lá, mas as estrelas são só pontinhos luminosos, acabou o universo ali no firmamento. O universo é finito. Aí chega o Giordano Bruno, que virou churrasquinho na fogueira, ele diz, não, pera lá, as estrelas são outros sóis. Em cada sol você tem planetas em volta e é provável que hajam seres vivos vivendo nesses planetas, talvez tão inteligentes quanto nós. Nós estamos num universo aqui, mas há outros. O universo em si, ele é infinito. Ele não acaba. Há outras criaturas vivendo aí nessas estrelas. Aí chega o Galileu Galilei e diz, peraí, o universo é finito, como diz o Copérnico, ou é infinito, como diz Giordano Bruno? Eu posso fazer um experimento? Eu posso comprovar que é finito ou infinito? Não. Então não tem sentido. Ele simplesmente não se posiciona porque não tem sentido. Ele não tem como afirmar, usando o método científico que ele mesmo criou, que o universo é finito ou infinito, então ele não se posiciona. E olha que ele descobriu N coisas observando o céu com o seu telescópio, inclusive que as outras estrelas são sóis, são estrelas, não é o final. Ele descobriu um monte de estrelas, ele virou o seu telescópio para a Via Láctea e descobriu um montão de estrelas lá. Mas mesmo assim, mas será que é infinito? Não tem como afirmar. Será que é finito? Não tem como afirmar também. E a questão da ciência versus religião. A ciência se afasta totalmente da religião, como também da filosofia. Da filosofia, porque veja, lembra que eu falei sobre ética e sobre moral? Qualquer sistema filosófico vai abordar o comportamento do humano em sociedade, vai tratar da questão moral, vai tratar da questão ética. Isso está presente na filosofia. Na medida em que a ciência se atém a esse método, então já se afasta da discussão filosófica, que vai mais longe, vai se aprofundar em outros campos onde a ciência não vai caminhar. E a questão da religião, em uma frase, vamos tentar uma tradução aí do italiano, mais ou menos, o Galileu diz que a diferença entre a religião e a ciência. A religião diz como se vai ao céu, e já a ciência como vai ao céu. Vamos tentar agora. Como se vai ao céu? Então qual é o caminho para você ir para o céu, para você ir para o paraíso? Para você ficar próximo de Deus? É a religião que vai dizer. Então como é que eu vou para o céu? Como é que se vai ao céu? Religião. Como vai ao céu? O que é o céu? Do que o céu é feito? Tá? Aí é a astronomia, é a ciência, é a física. E ele é interessantíssimo numa coisa, um bom político, veja bem. Ele fala em carta
que se a ciência se contradiz à religião, como no caso do geocentrismo ou do heliocentrismo, por exemplo, se a ciência se contradiz com a religião, tá, não é a religião que está errada. Não. Não é a Bíblia, não são os textos sagrados que estão errados. Não. É a interpretação que nós estamos fazendo dos textos sagrados que está errada. Repara bem, ele mantém a ciência certa. A ciência está certa. Os textos sagrados, não, estão certos também. Então quem é que está errado? Ó, é você que está lendo que não está sabendo o que está lendo, não. Você está interpretando errado. Não é bem isso que você está entendendo. É um político, não? Na época, o movimento protestante, Lutero, Calvino, se assemelha muito ao movimento fundamentalista de hoje. Se buscava a interpretação literal da Bíblia, ou seja, vale o que está escrito, igual ao jogo do bicho, vale o que está escrito. Mas na Igreja Católica Apostólica Romana, por séculos, se entendia que a Bíblia tinha que ser interpretada. E eram os teólogos, aqueles que eram os homens da Igreja, que cabia a interpretação do texto sagrado. Então, quando o Galileu Galilei fala que há uma interpretação, ele está coerente com uma visão católica, não com uma visão protestante, de Lutero e Calvino, que aí varia o texto literal. Não, está coerente com uma visão católica. Ele diz, a Bíblia é interpretada. Se o que está escrito na Bíblia não está batendo com o que a ciência está descobrindo, é porque a interpretação da Bíblia está errada. E não o texto bíblico, e não a ciência. Um bom político. Então veja, o Galileu Galilei, ele é o fundador do método científico, hipotético, dedutivo, e a ciência com ele há de se afastar tanto da religião, como também da filosofia. E esse método científico, isso é muito importante, ele não é a mera observação das coisas à minha volta, de um modo indutivo. Não, em hipótese alguma. Ele é baseado em um experimento, e esse experimento é artificial. Ele é controlado, ele é mensurável, ele é seletivo, repetível, baseado numa hipótese e com a criação de instrumentos para facilitar essa mensuração, essa visualização, essa observação. E isso está presente até hoje. A junção da observação com o cálculo, a junção da observação com a matemática. Você não precisa acreditar em ciência naquilo que eu te falo. Você vai, pega o seu laboratório e realiza o mesmo experimento, obtendo exatamente os mesmos resultados. Isso vale para levar o homem à Lua, mas vale também para você criar uma vacina para qualquer praga que venha nos atingir, que venha atingir a humanidade. Então, gente, esse é Galileu Galilei e ele será extremamente importante nas discussões filosóficas do século XVII, XVIII e até os nossos dias. Pois até hoje nós usamos o método científico de Galileu Galilei, o método hipotético dedutivo em ciência. Bem, meus amigos, se inscrevam no nosso canal para vocês terem a oportunidade de serem lembrados dos demais vídeos. Toda quarta-feira um vídeo novo de filosofia. Até mais e muito obrigado pela presença.